Fala galera, tranquilos? Manos, estou aqui hoje para trazer uma questão sobre simetria, trabalhando aqui aquela parte de circuitos, né? Trabalhando resistência equivalente, porém aqui de uma forma um pouquinho diferente. Aqui a gente tem esse circuito, né? E aí, se você for tentar resolver esse circuito aqui, essa resistência equivalente, por métodos tradicionais, você vai ver que não vai conseguir, porque esse método aqui, essa estratégia para resolver essa questão, precisa ser um pouquinho mais diferente para a gente conseguir resolver ela, beleza? Então vamos lá. Pessoal, qual que é a ideia da simetria de circuitos? Você tem que caçar dentro desse resistor uma equivalente ali que vai ser simétrica. Como assim? Olha só. Se eu for analisar esse circuito aqui, dá para ver que esse lado de cá, ele é como se fosse esse lado de cá. É como se ele estivesse, ó, espelhado. Então eu vou separar ele exatamente, ó, aqui no meio. Exatamente aqui no meio. O que você tem que observar? Esse sistema que está para a esquerda, ele tem que ser igual a esse sistema que está para a direita. Sabendo disso, eu posso refazer esse circuito imaginando ele como se fosse, por exemplo, aqui eu vou ter uma resistência e aqui eu vou ter uma outra resistência. Aqui vai ser o ponto A e aqui vai ser o ponto B. Quem que vai ser essa resistência? Vai ser esse conjunto todo aqui, que eu vou chamar de Rx, beleza? Aqui desse lado a gente vai ter um Rx. E desse lado aqui a gente vai ter um outro Rx, que vai ser igual, não é? Então, se a gente for transformar esse circuito aqui, a gente consegue imaginar ele como sendo algo dessa forma. Uma resistência mais outra resistência, e aí essas duas resistências estão associadas em série, perfeito? Mas o problema é, eu tenho que determinar quem que é esse Rx ali. E para determinar ele, como é que eu vou fazer, Hugo? Quando a gente quebra esse circuito aqui ao meio, você vai imaginar o quê? Essa resistência aqui, eu vou dividir ela pela metade. Se ela vale R, então eu vou quebrar ela. Então eu vou desenhar esse circuito agora aqui embaixo, ó, aquele triângulozinho que a gente tinha. Aqui você vai ter agora uma resistência aqui, ó, que vai valer R sobre 2, tá? Metade da resistência original, metade dessa resistência aqui, ela vale R, e aí a gente pega metade dela, tá? As outras resistências aqui, elas vão continuar sendo aqueles mesmos valores R. Então tá aqui, ó, sendo representado cada uma daquelas resistências ali, cada uma delas continua valendo R, tá? R aqui e R aqui, ó. Beleza. O que acontece? Quando a gente anda daqui para cá, obrigatoriamente essa queda de potencial desse ponto para esse, eu vou chamar esse ponto aqui de C, só para a gente diferenciar ele. Aqui vai ser o A, aqui vai ser o C. Do A para o C, a queda de potencial obrigatoriamente tem que ser a mesma de C para B, já que esse circuito ele é simétrico. Quando eu quebrei esse circuito, eu também vou ter ali do outro lado, ó, o equivalente dele. Então aqui a gente tem, ó, uma resistência que vai ser também o R sobre 2. Aqui continua sendo aquele ponto C, assim como lá do lado esquerdo. E aqui a gente vai ter aquelas resistências também, tá? Então aqui você vai ter, ó, resistência. Aqui você vai ter a outra resistência R. Outra resistência R aqui. E aqui você vai ter a última resistência R. Rzinha aqui, ó. R, tá? Então a gente tem esse circuito aqui. Então a gente verificou que o potencial de A para C tem que ser igual ao potencial de C para B. Essa queda de potencial tem que ser a mesma, já que os circuitos são iguais, eles são equivalentes, são simétricos ali, ok? Agora se eu for analisar aqui embaixo, ó, eu vou chamar esse ponto aqui de D. Esse pontinho aqui, ó, de D. A queda de potencial de A para D tem que ser a mesma queda de potencial de D para B. Faz sentido? Se eu for transformar isso daí tudo em uma equação, como é que vai ficar? Eu posso falar que a queda de potencial de A para C tem que ser igual à queda de potencial de C para B. Essa parte aqui de cima. Lá de baixo, eu posso falar que a queda de potencial de A para D tem que ser igual à queda de potencial de D para B. Essa parte aqui de baixo agora, ok? Essa parte aqui de baixo, beleza? E o que significa queda de potencial? Significa que é uma diferença de potencial. Como é que eu escrevo uma diferença de potencial? Eu posso escrever esse UAC aqui sendo a tensão no ponto A menos a tensão no ponto C, sendo igual a tensão no ponto C menos a tensão
no ponto B, perfeito? Isso daqui significa queda de potencial, certo? Agora eu tenho esse lado aqui. Aqui eu vou ter a queda de potencial, significa que é o potencial de A menos o potencial de D, sendo igual ao potencial de D menos a potencial de B, perfeito? O que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui um sistema de equações. Se eu tenho um sistema de equações, eu posso resolver ele. Como que eu vou resolver esse sistema aqui? Eu vou fazer esse menos esse, ok? Como é que vai ficar o resultado? Você vai ter aqui o de A menos o de A, cancela. Tá aqui. O menos o de C, menos o de D. Então vai ficar o de D menos o de C. Sendo igual. O de C menos o de D. O de C menos o de D. Menos o de B menos o de B, cancela. Tá aí. Então minha equação final fica essa daqui. Passa esse para esse lado, a gente vai chegar à conclusão que o de C é igual ao de D. Ou seja, o potencial de C é igual ao potencial de D. E qual que é a conclusão sobre isso? Significa que esses dois pontos aqui, ó, eles podem ser trabalhados como se fosse um ponto só. Sendo assim, olha o que eu vou fazer com esse circuito agora. Eu tenho aqui a resistência, né, esses triângulozinhos ali. Aqui eu vou ter R sobre 2. R sobre 2 aqui. E olha o que eu vou fazer. Esse R sobre 2, ele também está conectado nesse mesmo ponto. Então, eu simplesmente vou fazer, ó, uma extensão aqui, ó. Eu vou redesenhar ele, colocando, ó, ele aqui como se estivesse, ó, em paralelo com esse ponto, ponto D. Tá aqui, ó, ponto D, ok? Então, aqui a gente tem o ponto, o R sobre 2, né? Resistência R sobre 2. Aqui a gente vai ter aquele R. Aqui a gente vai ter o R. E aqui a gente vai ter também o R, certo? Aqui era o ponto A. Beleza. Agora fica fácil a gente determinar essa resistência equivalente. Porque olha só, resistência entre esses dois aqui, eles estão em série ou paralelo? Para a gente, esses dois aqui, eles estão em paralelo. Resistência equivalente em paralelo vai ficar R sobre 2 vezes R, dividido por R sobre 2, mais R. Isso aqui vai dar para a gente R ao quadrado sobre 2, dividido por, aqui multiplica por 2, divide por 2, 3R sobre 2. Multiplica pelo inverso, R ao quadrado sobre 2 vezes 2 sobre 3R. Cancela, 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 cancela. Então esse resultado aí vai ficar R sobre 3, entre esses dois aqui. Beleza? Então eu vou apagar aqui, e aí eu vou considerar então já que esses dois resistores vai ser um único resistor valendo R sobre 3. Perfeito? Então, ó, vai se transformar esses dois resistores aqui em um único resistor com uma resistência equivalente chamada R sobre 3, tá? E agora tem um ponto muito importante, porque olha só, esse ponto bem aqui em cima, ele agora vai ser um nó? Ele não é mais um nó, ele é só uma quina. Se ele é uma quina, a gente tem esses dois resistores aqui como sendo associados em série. Se eles estão associados em séries, o que eu posso fazer? Somo esses dois. Então vai ficar R sobre 3, deixa eu botar de preto, R sobre 3, mais R. Isso aí vai dar quanto pra gente? Multiplica 3, 3. Você vai ficar 4R sobre 3. Perfeito? Então, esses dois resistores aqui, eu posso trocar eles por uma resistência valendo 4R sobre 3, tá? Então, vou apagar agora e transformar esse circuito agora em um único resistor. Único não, né? Na verdade, vai ter dois aqui. Aqui vai ser o ponto A. Vai ter essa resistência aqui original. Aqui em cima vai ter a outra resistência, que era quanto mesmo? Era 4R sobre 3, né? Era 4R sobre 3? Eita, que agora eu perdi o valor. Vamos fazer de novo. Acho que era 4R sobre 3, vai lá. Aqui vai ficar R, né? E o que a gente vai fazer agora? Esses dois resistores agora eles estão associados em paralelo, tá? Aqui era o ponto A e aqui era o ponto D, certo? Isso daqui vai resultar pra gente o quê? 4R sobre 3 e R. Vai ficar 4R sobre 3 vezes R, dividido por 4R sobre 3, mais R. Posso multiplicar aqui, ó, por 3 e aqui por 3. A gente vai ter como resultado 4R ao quadrado sobre 3, dividido por, aqui vai ficar 4 mais 3, 7R sobre 3. Se vai resultar para a gente 4R ao quadrado sobre 3 vezes 3 sobre
7R, cancela, 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 cancela. Resulta isso daí para a gente, então, 4R sobre 7. Eita, que agora eu cheguei no ponto importante. Porque olha só, esse 4R sobre 7 aqui, ele está me referindo a qual resistência? A resistência desse carinha aqui, ó, completo. Então agora, eu vou apagar esse circuito completo. A gente tem a resistência aqui sendo 4R sobre 7, perfeito? Então eu vou apagar esse circuito aqui completo. E agora, esse 4R sobre 7 aqui, ele vai ser justamente o valor do Rx. Então, 4R sobre 7. Se eu quiser a resistência equivalente do circuito completo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a tensão, a resistência Rx, e vou multiplicar por 2, porque esses dois aqui eles estão associados em série. Já que eles estão associados em série, essa resistência equivalente total aí do circuito completo vai ser simplesmente uma resistência aqui, ó, entre os pontos A e B, que vai valer, essa resistência aqui, ela vai valer exatamente 8R sobre 7. Ok? Se na questão ele fornece o valor de R, sendo, por exemplo, igual a 7 ohms, logo, essa resistência equivalente aqui ela vai valer 8 ohms. Eu achei o resultado aí, beleza? Então essa daqui seria uma questão de circuito usando a ideia de simetria, perfeito? Qualquer coisa, deixe nos comentários que eu vou tirar dúvida.